O garoto segurava a bandeja de salgados com força quando um dos homens pegou uma coxinha e deixou cair no chão de propósito, olhando para ele com um sorriso de desprezo. Os outros riram, e um deles ainda jogou uma nota amassada nos pés do menino, como se aquilo fosse mais uma humilhação do que pagamento. Ele não reagiu. Ficou parado por um segundo, olhando para o salgado no chão, e então se abaixou devagar, limpando com a própria mão como se ainda pudesse aproveitar. O cuidado não era com a comida, era com o esforço que tinha ali. A poucos passos dali, já abrindo a porta do carro para ir embora, Eduardo, um milionário conhecido na região, parou por um instante ao perceber a cena. O olhar dele ficou fixo no garoto, como se algo ali não estivesse certo. O menino voltou a segurar a bandeja e tentou seguir como se nada tivesse acontecido, mesmo com as risadas ainda atrás dele. Ele respirou fundo antes de dar o próximo passo, como se estivesse se preparando para continuar. E Eduardo não entrou no carro. Ele continuou olhando. As risadas não pararam quando o garoto tentou seguir em frente. Um dos homens deu um passo atrás dele, chamando de volta como se ele fosse obrigado a ouvir. Disse que ele tinha deixado cair outro salgado, mesmo sem ter deixado, só para fazer o menino voltar. Quando ele se virou, os três já estavam rindo de novo, como se aquilo fosse algum tipo de entretenimento barato. O garoto hesitou por um instante, mas voltou. Parou na frente deles, segurando a bandeja com mais força agora, tentando manter a postura que já estava começando a falhar. Um dos homens pegou outro salgado, dessa vez sem nem perguntar, e ficou olhando, analisando com exagero, procurando defeito onde nem precisava. Disse que aquilo parecia velho, que ninguém em sã consciência pagaria por aquilo. Os outros concordaram, rindo alto, chamando a atenção de quem passava, transformando a cena em algo ainda mais constrangedor. Algumas pessoas olharam, mas logo desviaram o rosto, como se não quisessem se envolver. O garoto tentou falar, explicar que tinha sido feito naquele dia, que ainda estava bom. Mas a voz saiu baixa demais, quase sumindo no meio das risadas. Um dos homens então estendeu o salgado de volta e apertou com força antes de soltar, amassando completamente na frente dele. Disse que nem de graça valia a pena. O menino engoliu seco. Os olhos dele ficaram fixos na bandeja por um segundo, como se estivesse tentando segurar alguma coisa dentro de si. Mas ele não reagiu, não discutiu, não levantou a voz. Apenas ajeitou os outros salgados, tentando disfarçar o que tinha sido destruído. Atrás dele, as risadas continuavam. Mas agora já não eram só dos três. E foi nesse momento que Eduardo fechou lentamente a porta do carro, sem fazer barulho, ainda observando cada detalhe. A expressão dele tinha mudado, não era mais só curiosidade. Havia algo mais ali, algo que começava a pesar. O garoto respirou fundo mais uma vez, virou de costas e tentou sair dali de novo, como se aquela fosse apenas mais uma tentativa frustrada entre tantas outras. Mas dessa vez, Eduardo deu o primeiro passo. Eduardo atravessou a rua sem pressa, mas com um olhar firme que já não deixava dúvida de que ele não estava indo embora. Os três homens ainda riam quando perceberam a presença dele se aproximando. No começo, ignoraram como se fosse só mais alguém passando. Mas o silêncio veio rápido quando ele parou ao lado do garoto. Eduardo não olhou para eles primeiro. Olhou para a bandeja. Depois para o menino. E só então virou o rosto na direção dos três. Perguntou, com a voz baixa e controlada, se aquilo tudo realmente parecia engraçado. Ninguém respondeu de imediato. Um dos homens soltou um riso curto, tentando sustentar a mesma postura de antes, dizendo que era só uma brincadeira, que o garoto nem parecia se importar. Eduardo manteve o olhar nele por alguns segundos, sem mudar a expressão. Disse que brincadeira não costuma fazer alguém abaixar a cabeça daquele jeito. O clima mudou. Os outros dois já não riam mais. O mesmo homem tentou responder de novo,
agora mais seco, dizendo que o garoto estava ali porque queria, que ninguém tinha mandado ele ficar vendendo coisa na rua. Eduardo deu um passo à frente. Não levantou a voz, mas cada palavra saiu firme. Disse que trabalhar não era vergonha. Vergonha era precisar diminuir alguém para se sentir melhor. O silêncio que veio depois foi diferente. Pesado. Sem graça. Os três trocaram olhares, claramente desconfortáveis agora, sem saber como reagir da mesma forma de antes. Um deles ainda tentou soltar uma última provocação, mas a própria voz já não tinha a mesma segurança. E não teve resposta. Eduardo simplesmente ignorou. Virou de volta para o garoto, que ainda segurava a bandeja como se não soubesse exatamente o que fazer com tudo aquilo. Ele não parecia aliviado, só surpreso. Como se não estivesse acostumado a alguém ficar do lado dele. Eduardo então perguntou quanto custava. O garoto respondeu baixo, quase automático, ainda sem encarar direito. E pela primeira vez, desde que tinha chegado, Eduardo se abaixou levemente, ficando na altura dele, olhando direto nos olhos. Não disse nada por um segundo, mas o suficiente para o menino perceber que, ali, não tinha julgamento. Só atenção. E isso já era mais do que ele estava acostumado a receber. O garoto ainda segurava a bandeja, sem saber exatamente como reagir, enquanto Eduardo mantinha o olhar firme, esperando a resposta que já tinha sido dita, mas que parecia não ter sido realmente ouvida. Ele repetiu o valor, um pouco mais claro dessa vez. Eduardo assentiu devagar, como se estivesse confirmando algo muito maior do que o preço. Então abriu a carteira. Mas não contou moedas. Não escolheu um salgado. Ele simplesmente pegou o dinheiro suficiente e um pouco mais. Estendeu na direção do garoto. E disse que levaria todos. O menino ficou parado por um instante, olhando primeiro para o dinheiro, depois para a bandeja, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou só mais alguma situação que ele ainda não tinha aprendido a lidar. Atrás deles, os três homens observavam em silêncio agora, sem risadas, sem comentários, só olhando. O garoto hesitou. Disse que não precisava comprar tudo, que ainda dava para vender, que ele podia levar só alguns. Mas Eduardo negou com a cabeça, sem pressa. Disse que queria todos, sem explicação, sem fazer disso algo grande. Só decidiu. O menino então começou a entregar a bandeja, ainda com cuidado, como fazia com cada cliente, mas agora com algo diferente no olhar. Não era alegria ainda. Era confusão, misturada com um tipo de alívio que ele parecia não confiar totalmente. Eduardo pegou a bandeja com a mesma atenção, como se aquilo tivesse valor de verdade, e guardou o dinheiro nas mãos do garoto, fechando levemente os dedos dele para que não deixasse cair. Foi um gesto simples, mas firme, como se estivesse garantindo que aquilo não fosse ser tirado dele. Por alguns segundos, ninguém falou nada. A rua seguiu. As pessoas continuaram passando. Mas ali, naquele pequeno espaço, tudo tinha mudado. E o garoto ainda não sabia exatamente o porquê. Só sabia que, pela primeira vez naquele dia, alguém não tinha olhado para ele com desprezo. O garoto ainda segurava o dinheiro com as duas mãos, como se tivesse medo de deixar cair ou de que alguém voltasse para tomar dele. Os olhos estavam fixos nas notas, mas a mente parecia longe, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eduardo já tinha se afastado alguns passos, a bandeja nas mãos, mas não foi direto para o carro. Parou. Olhou para trás. O menino ainda estava no mesmo lugar, imóvel. Então ele voltou, sem chamar atenção, sem pressa. Parou ao lado dele de novo, dessa vez um pouco mais próximo, mas sem invadir. O garoto levantou o olhar devagar,
ainda com certa desconfiança, como quem não está acostumado com aquele tipo de atitude. Eduardo perguntou, com calma, se ele vendia ali todos os dias. O menino demorou um segundo antes de responder, como se estivesse avaliando se podia confiar. Depois assentiu de leve. Disse que sim, quase todos os dias. A voz ainda baixa, mas mais firme do que antes. Eduardo fez outra pergunta. Se naquele horário costumava vender tudo. O garoto negou com a cabeça. Disse que nem sempre, que dependia do dia. E dessa vez o olhar dele caiu de novo para o dinheiro nas mãos. Como se aquilo já respondesse muita coisa sem precisar explicar. Eduardo observou em silêncio, sem interromper, sem pressionar, só prestando atenção. O garoto então ajeitou o dinheiro no bolso, com cuidado, como se estivesse guardando algo importante demais para correr o risco de perder. Depois olhou para a bandeja, que já não estava mais com ele, e pareceu estranho por um segundo, como se estivesse faltando alguma coisa. Era a primeira vez naquele dia que ele não precisava sair andando. E aquilo, de algum jeito, também parecia novo. Eduardo percebeu e perguntou se ele já estava indo embora. O menino respondeu que sim, que já tinha conseguido o suficiente por aquele dia. Mas não parecia completamente convencido do que estava dizendo. Como se o suficiente ainda fosse uma medida incerta. Eduardo ficou em silêncio por um instante, olhando para ele, como se estivesse encaixando todas aquelas pequenas peças que ainda não estavam totalmente claras. E então fez uma pergunta simples. Perguntou onde ele morava. O garoto hesitou, mas dessa vez não desviou o olhar. O menino ainda segurava o olhar de Eduardo, com aquela hesitação que já não era mais medo, mas também ainda não era confiança. Eduardo percebeu. Então não repetiu a pergunta. Apenas mudou. Perguntou o nome dele. Simples, direto, sem pressão. O menino respirou fundo antes de responder, como se aquela pergunta fosse mais importante do que parecia. Disse que se chamava Mateus. A voz saiu baixa, mas firme. Eduardo assentiu de leve, repetindo o nome como se quisesse guardar. Mateus. E dessa vez não era só mais um menino na rua. Tinha nome, tinha história, tinha presença. Eduardo então perguntou de novo, agora com mais calma, onde ele morava. Mateus olhou para o lado por um instante, como se estivesse pensando se devia responder. Depois apontou com a cabeça, indicando uma direção mais afastada dali. Disse que não era longe, que dava para ir a pé. Eduardo acompanhou o gesto com o olhar, analisando o caminho como se já estivesse calculando algo. Depois voltou a olhar para Mateus. Perguntou se ele estava indo para casa agora. Mateus confirmou. Disse que já tinha conseguido o suficiente por aquele dia. Mas dessa vez, ao falar, levou a mão até o bolso, tocando o dinheiro como se precisasse ter certeza de que aquilo ainda estava ali. Eduardo percebeu o gesto. E também percebeu outra coisa. Mateus não parecia aliviado. Parecia responsável. Como se aquele dinheiro já tivesse destino antes mesmo de chegar. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando isso. E então fez uma pergunta diferente. Perguntou se alguém estava esperando por ele em casa. Mateus não respondeu na hora. Mas o olhar dele mudou. E isso já dizia muita coisa. Mateus demorou alguns segundos para responder, como se estivesse decidindo até onde podia ir naquela conversa, mas acabou assentindo de leve, com o olhar ainda baixo, e disse que sim, que tinha alguém esperando. Eduardo não perguntou quem era imediatamente. Ele percebeu que aquela resposta já carregava mais do que parecia, então apenas acompanhou o silêncio por um instante, deixando que o próprio Mateus completasse quando se sentisse pronto. E ele completou. Disse que era a mãe.
Falou de um jeito simples, sem tentar criar peso, mas havia algo na forma como disse que não passava despercebido, como se aquilo, por si só, já explicasse muita coisa. Eduardo inclinou levemente a cabeça, mantendo o olhar atento, e perguntou se ela estava bem. Mateus hesitou de novo, mas dessa vez foi diferente. Ele não desviou completamente, apenas respirou fundo antes de responder que ela não podia sair de casa, que ficava a maior parte do tempo sentada e que era ele quem resolvia as coisas fora. A forma como ele disse aquilo não tinha reclamação, nem tristeza exposta. Era só realidade, como se ele já tivesse aceitado aquilo há muito tempo. Eduardo ouviu tudo sem interromper, absorvendo cada detalhe, enquanto começava a entender que aquela bandeja não era só uma forma de ganhar dinheiro, mas uma responsabilidade que aquele menino carregava sozinho. Mateus então acrescentou, quase como se estivesse justificando, que os salgados eram feitos por ela, que ela passava o dia preparando tudo e que ele só saía para vender. Disse isso com um leve cuidado na voz, como se estivesse protegendo o esforço dela, garantindo que aquilo fosse reconhecido. Eduardo olhou para a bandeja nas próprias mãos por um instante, como se finalmente enxergasse além do que estava ali. Não eram apenas salgados. Era tempo, era esforço, era sobrevivência. Quando voltou a olhar para Mateus, já não havia apenas curiosidade no olhar. Havia respeito. E uma decisão começando a se formar, ainda silenciosa, mas cada vez mais clara. Então ele perguntou, com a mesma calma de antes, se podia acompanhar ele até em casa. E dessa vez, o silêncio de Mateus demorou um pouco mais. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para Eduardo como se estivesse tentando entender o que vinha por trás daquele pedido, porque não era comum alguém simplesmente querer acompanhar ele até em casa, ainda mais alguém como ele. Ele já tinha aprendido cedo demais a desconfiar, mas também sabia reconhecer quando algo era diferente. E ali parecia diferente. Ele respirou fundo, pensou por um instante, e então assentiu de leve, sem dizer muita coisa, apenas começando a caminhar na direção que já tinha indicado antes. Eduardo seguiu ao lado dele, sem pressa, sem fazer perguntas de imediato. A rua foi ficando mais vazia conforme eles se afastavam do movimento, e o caminho começou a mudar, com casas mais simples, calçadas irregulares e um silêncio diferente, mais pesado do que o barulho que tinham deixado para trás. Mateus caminhava olhando para frente, com passos firmes, como quem já conhecia cada pedaço daquele trajeto, mas de vez em quando levava a mão ao bolso, só para conferir se o dinheiro ainda estava ali. Não era desconfiança de Eduardo. Era hábito. Era necessidade. Depois de alguns minutos, Eduardo perguntou se ele sempre fazia aquele caminho sozinho. Mateus confirmou com um leve aceno, dizendo que já estava acostumado, que não era longe e que dava tempo de ir e voltar antes de escurecer. Falou como se fosse algo simples, mas não era. Eduardo percebeu e perguntou, com cuidado, se ele estudava. Mateus não respondeu na hora. O passo dele diminuiu um pouco, quase imperceptível, mas o suficiente para mostrar que aquela pergunta tocava em algo mais fundo. Ele olhou para o chão enquanto caminhava e, depois de alguns segundos, disse que não estava mais indo. Disse sem explicar, sem justificar. Só afirmou e seguiu andando. Eduardo não insistiu naquele momento, mas guardou aquilo. Porque agora começava a ficar claro que o peso que Mateus carregava era maior do que parecia à primeira vista. E ainda havia muita coisa ali que ele não tinha contado. O caminho seguiu em silêncio por alguns instantes, mas não era um silêncio vazio. Era daqueles que dizem mais do que qualquer pergunta, carregado de coisas que ainda não tinham sido colocadas em palavras. Mateus continuava andando com o mesmo ritmo, mas agora parecia um pouco mais consciente da presença ao lado dele. Não como alguém que se incomoda,
mas como alguém que ainda está se acostumando a não estar sozinho. Depois de algumas ruas, ele virou à esquerda e entrou em uma área mais estreita, onde as casas ficavam mais próximas umas das outras. Algumas portas abertas, outras fechadas, gente sentada na frente observando o movimento, mas sem realmente interferir. Eduardo acompanhava tudo com o olhar, sem comentar, apenas entendendo. Mateus então diminuiu o passo até parar em frente a uma casa simples, com a pintura já desgastada pelo tempo e uma porta que parecia antiga demais para segurar tudo o que existia ali dentro. Ele não entrou imediatamente. Ficou parado por um segundo, como se estivesse se preparando. Depois olhou para Eduardo, ainda com aquele mesmo cuidado de antes, como se estivesse prestes a mostrar algo que não costumava mostrar para ninguém. Disse que era ali. A voz saiu mais baixa dessa vez. Não por medo, mas por respeito. Eduardo assentiu de leve, sem demonstrar surpresa, sem fazer qualquer comentário que pudesse constranger. Apenas ficou ali, esperando, dando espaço para que fosse o próprio Mateus a decidir o próximo passo. E então ele abriu a porta, devagar, como se não quisesse fazer barulho, e entrou. Eduardo ficou do lado de fora por um instante, mas não demorou a ouvir uma voz vinda de dentro. Uma voz fraca, mas atenta, chamando por ele. E foi nesse momento que Eduardo entendeu que aquela história estava só começando. Eduardo deu um passo para dentro depois de Mateus, com cuidado, como se estivesse entrando em um espaço que não era dele. A casa era simples, pequena, com poucos móveis, mas tudo estava organizado do jeito que dava, como se alguém ali fizesse questão de manter o pouco em ordem. O cheiro de comida ainda estava no ar. Não fresca, mas recente o suficiente para mostrar que aquele lugar ainda funcionava, ainda resistia. No fundo da sala, perto de uma mesa improvisada, estava a mãe, sentada em uma cadeira de rodas, com as mãos apoiadas no colo, mas ainda marcadas por restos de massa que não tinham sido completamente limpos. Quando viu Mateus entrando, o olhar dela mudou na hora, como se todo o cansaço tivesse sido deixado de lado só para conferir se ele estava bem. Perguntou se tinha dado certo. Não perguntou quanto. Não perguntou como. Só queria saber se tinha dado certo. Mateus respondeu que sim, aproximando-se dela, com um cuidado que não era ensaiado, mas natural, como se cada movimento ali já fosse conhecido pelos dois. Foi só depois disso que ela percebeu a presença de Eduardo. O olhar mudou de novo. Não de medo, mas de surpresa. Ela tentou se ajeitar na cadeira, como se precisasse demonstrar alguma formalidade mesmo sem ter condições para isso, e pediu desculpa pela casa, pelo jeito, pela situação, como se tudo aquilo fosse algo que precisasse ser justificado. Eduardo negou com a cabeça imediatamente. Disse que não precisava. E não era só educação, era verdade. Ele olhou ao redor por um instante, depois voltou o olhar para ela, percebendo os detalhes que, na rua, ainda não estavam claros. As mãos, o cansaço no rosto, a forma como ela se mantinha sentada, não era apenas uma dificuldade passageira. Aquilo fazia parte da vida dela. E de Mateus também. Mateus então pegou o dinheiro do bolso e colocou nas mãos da mãe, como se estivesse entregando algo que já tinha destino antes mesmo de sair de casa. Ela segurou com cuidado, olhando por um segundo, e depois voltou o olhar para ele com um misto de alívio e preocupação. Como se soubesse que aquele valor ajudava, mas não resolvia. E foi nesse momento que Eduardo percebeu, de forma definitiva, que aquilo não era só uma situação difícil. Era uma rotina. O silêncio que ficou na sala não era desconfortável, mas carregado de coisas que já não precisavam ser explicadas. Eduardo observava sem pressa, absorvendo cada detalhe, enquanto a mãe de Mateus ainda segurava o dinheiro nas mãos, como se estivesse calculando mentalmente até onde aquilo poderia ajudar. Ela agradeceu, de forma simples.
sem exagero, mas com uma sinceridade que não deixava dúvida de que aquele momento tinha peso. Mateus ficou ao lado dela, em pé, sem dizer nada, apenas acompanhando com o olhar, como se estivesse acostumado a deixar que ela conduzisse qualquer conversa com quem entrasse ali. Eduardo então perguntou, com cuidado, há quanto tempo ela estava naquela condição. Ela hesitou por um instante, como se não gostasse de falar sobre isso, mas acabou respondendo. Disse que já fazia alguns anos, desde um problema de saúde que nunca foi tratado da forma certa e que com o tempo acabou tirando dela a mobilidade. Falou sem se vitimizar, sem dramatizar, como alguém que já tinha aceitado aquilo, mas que ainda carregava o peso das consequências. Eduardo ouviu tudo com atenção, sem interromper, percebendo que, mesmo naquela situação, ela ainda se preocupava mais com o filho do que com ela mesma. Isso ficava claro na forma como olhava para Mateus a cada resposta, como se estivesse sempre avaliando o impacto daquilo nele. Ela então explicou que fazia os salgados todos os dias, mesmo com dificuldade, porque era a única forma que tinham encontrado de continuar. Disse que tentava fazer o máximo possível enquanto tinha força, e que Mateus saía cedo para vender, voltando antes de escurecer. Falou aquilo como se fosse rotina, mas não era leve. Mateus permaneceu em silêncio, mas a forma como ele se mantinha ali, atento a cada palavra dela, mostrava que aquilo tudo já fazia parte dele também. Eduardo desviou o olhar por um instante, olhando para a mesa onde provavelmente os salgados eram preparados. Havia marcas de uso, utensílios simples, tudo indicando que ali existia esforço diário, mesmo sem estrutura. Quando voltou a olhar para eles, algo já estava diferente. A resposta veio sem hesitação, mas não foi dura. Foi direta. Como quem já tinha aceitado que não havia ninguém além deles mesmos. Eduardo assentiu devagar, absorvendo aquilo, enquanto o olhar dele passava novamente pela casa, como se estivesse ligando cada detalhe ao que tinha acabado de ouvir. Não era só falta de ajuda, era a ausência de qualquer tipo de apoio ao longo do tempo. A mãe de Mateus percebeu o silêncio dele e tentou suavizar a situação, dizendo que eles davam um jeito, que sempre conseguiam se virar, mesmo que fosse difícil em alguns dias. Falou com um leve sorriso, mais para tranquilizar do que para convencer. Mas não escondia tudo. Mateus continuava ao lado dela, quieto, mas atento, como se já soubesse exatamente o que ela diria antes mesmo de ouvir. Aquilo mostrava o quanto os dois já estavam acostumados a carregar tudo juntos. Eduardo então perguntou, com cuidado, se Mateus tinha parado de estudar por causa disso. O menino não respondeu de imediato. O olhar dele foi direto para a mãe. E esse pequeno gesto disse mais do que qualquer explicação. Ela abaixou levemente a cabeça antes de responder, assumindo a fala com uma calma que não escondia o peso. Disse que sim, que no começo ele ainda tentava conciliar, mas chegou um ponto em que não dava mais, que alguém precisava assumir a responsabilidade e ele acabou tomando essa decisão. Falou como se tivesse sido escolha dele. Mas Eduardo percebeu. Não foi. Foi necessidade. Mateus não tentou negar, nem justificar. Apenas ficou ali, com o olhar mais baixo agora, como se aquela parte da história fosse a única que realmente incomodava. Eduardo respirou fundo, passando a mão pelo queixo por um instante, como quem organiza os próprios pensamentos. Não disse nada impulsivo, não fez promessas, não reagiu com exagero. Mas por dentro, alguma coisa já tinha mudado completamente. Ele voltou a olhar para os dois, agora com mais firmeza, e fez uma pergunta que não parecia comum. Perguntou se eles aceitariam ajuda. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. O silêncio ficou na sala por alguns segundos, mas não era dúvida simples. Era cuidado. Era medo de aceitar algo que depois pudesse desaparecer. A mãe de Mateus foi a primeira a reagir. Ela respirou fundo, apertando levemente o dinheiro nas mãos.
e disse que já tinham aprendido a não depender de ninguém, que muitas vezes a ajuda vinha, mas não ficava. A voz dela não era dura, era protegida, como quem já tinha passado por decepções suficientes para não se permitir acreditar rápido demais. Mateus permaneceu em silêncio, mas o olhar dele se dividia entre Eduardo e a mãe, como se quisesse aceitar, mas ao mesmo tempo não pudesse contrariar o que ela dizia. Eduardo ouviu tudo sem interromper, sem tentar convencer de imediato. Ele assentiu de leve, mostrando que entendia, e respondeu com calma que não estava ali para prometer nada que não pudesse cumprir. Disse que não queria tirar nada deles, nem a forma como viviam, nem o esforço que tinham. E isso fez diferença, porque não soou como alguém tentando resolver tudo. Soou como alguém que respeitava o que já existia. Ele então explicou que só queria ajudar a melhorar o que eles já faziam, que o trabalho dela tinha valor e que o esforço de Mateus não deveria ser o que estava sendo na rua. Falou sem pressa, sem pressão, deixando espaço para que eles decidissem. A mãe de Mateus olhou para o filho por um instante, e aquele olhar carregava mais do que palavras. Era como se estivesse perguntando, sem falar, o que ele achava daquilo. Mateus não respondeu de imediato, mas dessa vez não desviou. Ele olhou de volta para Eduardo, com algo diferente no olhar. Não era mais só cautela. Era esperança. Discreta, mas presente. E isso foi o suficiente para mudar o clima ali dentro. A mãe voltou o olhar para Eduardo, ainda com cuidado, mas já sem a mesma resistência de antes, e disse que, se fosse de verdade, se fosse algo que não fosse embora depois, eles aceitariam tentar. Eduardo assentiu. E dessa vez, o gesto dele não foi só compreensão, foi decisão. Eduardo não respondeu na hora. Ele apenas assentiu, como se já tivesse decidido aquilo antes mesmo de ouvir a resposta, e então olhou novamente ao redor da casa, agora com mais atenção, como alguém que não estava só observando, mas pensando no que precisava ser feito. Ele se aproximou da mesa onde os salgados eram preparados, passando a mão de leve sobre a superfície, percebendo as marcas de uso, os utensílios simples, a falta de estrutura. Não era desorganização, era limitação. E isso dizia muito mais. Quando voltou a olhar para eles, a forma como falava já era diferente. Não era alguém oferecendo ajuda por impulso, era alguém que já estava organizando uma solução. Disse que, antes de qualquer coisa, queria voltar no dia seguinte, mas não sozinho. Explicou que traria algumas coisas básicas, nada exagerado, apenas o necessário para melhorar o preparo, para dar mais condição de trabalho, sem mudar o que eles já faziam. A mãe de Mateus ouviu com atenção, ainda cautelosa, mas dessa vez não interrompeu. Parecia estar tentando imaginar aquilo acontecendo de verdade, como se fosse algo distante demais para acreditar rápido. Mateus, por outro lado, já não escondia o olhar mais atento. Ele acompanhava cada palavra, como se estivesse tentando entender até onde aquilo poderia chegar. Eduardo então completou, dizendo que também queria ver como Mateus poderia voltar a estudar, mas falou isso com cuidado, sem impor, como quem apresenta uma possibilidade e não uma obrigação. O menino reagiu de forma sutil. Não falou nada, mas o corpo dele ficou mais rígido por um instante, como se aquilo tocasse em algo que ele tinha aprendido a deixar de lado. Eduardo percebeu e não insistiu. Ainda não. Ele sabia que algumas mudanças precisavam acontecer no tempo certo. Então voltou ao ponto principal, dizendo que no dia seguinte passaria ali cedo, antes de Mateus sair, para começarem com calma, passo a passo, sem pressa de transformar tudo de uma vez. A mãe assentiu de leve. Ainda havia dúvida, mas agora também havia algo novo. Uma expectativa que ela tentava conter.
Eduardo então se despediu, sem prolongar mais do que precisava, como quem entende que aquele primeiro momento já tinha sido suficiente. Antes de sair, olhou uma última vez para os dois. E naquele olhar não havia promessa vazia. Havia compromisso. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio voltou à casa. Mas dessa vez, não era o mesmo de antes. O silêncio que ficou na casa não era mais pesado como antes. Ele carregava algo diferente, como se aquele espaço pequeno tivesse recebido uma possibilidade que ainda não tinha nome, mas que já fazia diferença. A mãe de Mateus continuava olhando para a porta por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se aquilo realmente tinha acontecido ou se tinha sido só mais uma conversa passageira. Depois abaixou o olhar para o dinheiro nas mãos e passou os dedos devagar sobre as notas, quase como um gesto automático, mas que agora parecia ter outro significado. Mateus permaneceu em pé ao lado dela, sem dizer nada no começo. Ele também olhava para a porta, mas o olhar dele não era de dúvida. Era de expectativa. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro, perguntando baixo se ela achava que ele voltaria. A mãe demorou um pouco para responder. Expirou fundo, ajeitou o corpo na cadeira e olhou para ele com cuidado, como se soubesse o peso daquela resposta. Disse que queria acreditar que sim, mas que eles já tinham visto muitas promessas ficarem pelo caminho e que por isso era melhor não criar muita expectativa. Falou aquilo tentando proteger, mas não conseguiu esconder totalmente o próprio desejo de que dessa vez fosse diferente. Mateus assentiu de leve, como se entendesse, mas não parecia disposto a deixar aquilo passar tão fácil. Ele levou a mão ao bolso novamente, sentindo o dinheiro ali, e depois olhou para a mesa onde os salgados eram preparados. Algo nele já tinha mudado. Não era só sobre aquele dia ter dado certo. Era sobre a possibilidade de não ser sempre daquele jeito. A mãe então pediu para ele descansar um pouco, dizendo que ele já tinha feito o suficiente por aquele dia. Mas Mateus não foi para o quarto. Ele ficou ali, olhando a mesa, como se estivesse pensando em tudo o que tinha acontecido, tentando organizar aquilo dentro da própria cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, o cansaço não era a única coisa que ele sentia. Na manhã seguinte, Mateus acordou mais cedo do que o normal. Não porque precisava, mas porque não conseguiu dormir direito. Ele ficou alguns segundos deitado, olhando para o teto, como se ainda estivesse tentando decidir se aquilo tudo tinha sido real. Depois levantou, em silêncio, e foi direto para a cozinha. A mãe já estava acordada, sentada na mesma cadeira, com os ingredientes separados na mesa, pronta para começar mais um dia igual aos outros. Quando viu Mateus, percebeu na hora que havia algo diferente, mas não comentou. Apenas perguntou se ele tinha dormido bem. Ele respondeu que sim, mesmo sem ter dormido. E os dois seguiram na rotina. Ela começou a preparar a massa com calma, fazendo tudo do jeito que sempre fez, mesmo com a limitação nos movimentos, enquanto Mateus ajudava no que podia, organizando, separando, ajustando. Tudo parecia igual, mas não estava. De vez em quando, o olhar dele ia até a porta, como se estivesse esperando. Sem admitir, sem falar, só esperando. O tempo passou mais rápido do que o normal, talvez pela expectativa, talvez pela dúvida, talvez pelos dois. Em certo momento, a mãe também começou a olhar na mesma direção, mas disfarçava sempre que percebia. Nenhum dos dois queria dizer, em voz alta, o que estavam pensando. Até que bateram na porta. Não foi uma batida forte. Foi firme, segura. Os dois pararam ao mesmo tempo. Mateus olhou para a mãe. Ela olhou de volta. E por um segundo, nenhum dos dois se mexeu. Então ele foi. Caminhou até a porta com o coração acelerado, segurou a maçaneta por um instante e abriu. Eduardo estava ali. E dessa vez, não estava sozinho.
Atrás de Eduardo havia mais duas pessoas, carregando algumas caixas e um pequeno equipamento que não chamava a atenção pela aparência, mas já mostrava que aquilo não era só uma visita comum. Mateus ficou parado por um instante, olhando sem saber exatamente como reagir, enquanto Eduardo apenas assentiu de leve, como se estivesse cumprindo algo que já tinha sido decidido. Ele entrou com cuidado, respeitando o espaço, e as outras pessoas vieram logo atrás, colocando as caixas próximas à mesa, sem fazer barulho desnecessário. A mãe de Mateus observava tudo em silêncio, com o olhar atento, tentando entender o que estava acontecendo, mas sem interromper. Havia surpresa, mas também um certo receio, como se ainda estivesse esperando descobrir até onde aquilo iria. Eduardo se aproximou da mesa e começou a abrir uma das caixas. Dentro havia utensílios novos, mais resistentes, organizados de forma simples, mas suficientes para mudar completamente a forma como eles trabalhavam ali. Nada luxuoso, nada exagerado, apenas o necessário para dar estrutura ao que já existia. Ele explicou, com calma, que aquilo era só o começo, que a ideia não era mudar o que eles faziam, mas dar condição para fazer melhor, com menos esforço e mais qualidade. A mãe de Mateus levou a mão à boca por um instante, tentando conter a reação. Ela não estava acostumada com aquilo, não daquela forma, sem cobrança, sem troca, sem pressão. Mateus, por outro lado, já estava mais próximo, olhando cada item como se estivesse tentando entender como aquilo se encaixaria na rotina deles. Não era empolgação exagerada. Era atenção. Era cuidado. Eduardo então pediu licença e começou a organizar a mesa junto com eles, ajustando o espaço, mostrando pequenas mudanças que já fariam diferença no dia a dia. Ele não ficou só olhando. Participou. E isso mudou tudo. Porque não parecia alguém ajudando de fora. Parecia alguém que estava entrando de verdade na realidade deles. A mãe observava cada gesto com os olhos marejados, mas sem deixar as lágrimas caírem, como se ainda estivesse tentando se manter firme diante de algo que já estava mexendo mais do que ela esperava. E pela primeira vez, aquele espaço simples começava a parecer diferente. A mudança começou nos detalhes. Nada ali parecia grandioso à primeira vista, mas cada ajuste fazia diferença. A mesa ficou mais organizada, os utensílios mais firmes, o espaço mais funcional. E aquilo que antes exigia esforço dobrado, começou a fluir com mais facilidade. A mãe de Mateus ainda observava tudo com atenção, mas aos poucos começou a participar também. No início, com certo receio de mexer nas coisas novas, como se tivesse medo de estragar algo que não estava acostumada a ter. Mas Eduardo percebeu e explicou com calma, mostrando que tudo ali era para ser usado, para facilitar, não para ser guardado. Mateus já se movimentava com mais confiança, ajudando de um lado para o outro, testando, organizando e, pela primeira vez, parecia envolvido em algo que não era só necessidade. Era construção. Enquanto isso, Eduardo continuava presente, mas sem impor. Ele apenas orientava quando necessário, deixando que eles mesmos descobrissem como adaptar aquilo à própria rotina. Depois de um tempo, a primeira leva de salgados começou a tomar forma. E havia algo diferente. Não no sabor, que já era bom, mas na forma como estavam sendo feitos. Com mais cuidado, menos pressa, menos esforço físico. A mãe de Mateus percebeu isso antes mesmo de provar, só pelo processo. Quando finalmente ficaram prontos, Mateus pegou um, olhando com atenção, como se estivesse avaliando algo importante. Ele deu uma mordida e, por um segundo, ficou em silêncio. Depois assentiu de leve. E aquele gesto simples disse tudo. A mãe olhou para ele, esperando uma reação mais clara, mas não precisava. Ela também sabia. Estava melhor. Eduardo observou os dois, sem interromper aquele momento, porque sabia que aquilo não era só sobre comida. Era sobre possibilidade. E naquele instante,
Mesmo sem palavras, os três entenderam que algo ali tinha começado a mudar de verdade. Depois daquele primeiro teste, o ritmo da casa mudou de forma quase imperceptível, mas constante. O que antes levava mais tempo e esforço começou a acontecer com mais organização, e isso deu à mãe de Mateus algo que ela já não tinha há muito tempo: fôlego. Ela conseguia fazer mais sem se desgastar tanto, e isso apareceu não só no que produzia, mas no jeito como se movia, como falava, como olhava para o próprio trabalho. Mateus percebeu isso antes de qualquer palavra. E aquilo mexeu com ele. Porque pela primeira vez, não parecia que ele precisava correr contra o tempo o dia inteiro para compensar as limitações dentro de casa. Havia um equilíbrio começando a surgir, ainda pequeno, mas real. Eduardo acompanhava tudo em silêncio na maior parte do tempo, observando como eles reagiam às mudanças, entendendo o que funcionava e o que ainda precisava melhorar. Ele não tinha pressa em acelerar nada, porque sabia que aquilo precisava se firmar. Depois de algum tempo, ele chamou Mateus de lado. Não de forma séria, mas com intenção. Perguntou como ele costumava vender, quais lugares funcionavam melhor, em que horários tinha mais movimento. Mateus respondeu com naturalidade, como quem já conhecia aquilo na prática, explicando os pontos, os horários, as dificuldades. Eduardo ouviu tudo com atenção, sem interromper. E então fez uma sugestão simples. Disse que, naquele dia, ele não precisaria sair para vender como antes. Mateus estranhou. O corpo dele reagiu na hora, como se aquilo fosse contra tudo que ele tinha aprendido até ali. Ele perguntou como fariam, já pensando na necessidade do dinheiro, no que ainda precisava entrar. Eduardo respondeu com calma. Disse que queria testar algo diferente, que ele mesmo cuidaria disso naquele dia. Mateus ficou em silêncio. Não parecia confortável com a ideia de não ir, mas também não conseguia negar completamente. Porque, no fundo, ele queria ver até onde aquilo podia chegar. Eduardo então pediu que ele ficasse, pelo menos naquele dia. E dessa vez, o silêncio de Mateus não foi de resistência. Foi de decisão sendo formada. Mateus ficou parado por alguns segundos depois daquilo, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Não era desconfiança de Eduardo, era hábito. Era a sensação de que, se ele não saísse para vender, algo poderia dar errado. Mas, ao mesmo tempo, havia outra coisa: curiosidade. Ele a sentiu de leve, ainda inseguro, mas aceitando. E ficou. Pela primeira vez em muito tempo, não saiu para a rua com a bandeja nas mãos. Ficou dentro de casa, ajudando a mãe, organizando, acompanhando o preparo sem aquela pressa constante de precisar sair correndo. No começo, aquilo parecia estranho demais, quase errado, como se ele estivesse deixando de cumprir uma obrigação. Mas aos poucos, foi diferente. Ele conseguiu olhar para o que estavam fazendo ali dentro com mais atenção, perceber detalhes que antes passavam despercebidos, ajustar coisas pequenas que, juntas, faziam diferença. Enquanto isso, Eduardo saiu, sem explicar exatamente o que faria. Apenas saiu. O tempo passou mais devagar dentro da casa naquele dia. A mãe de Mateus também parecia mais tranquila, mesmo sem entender completamente o plano, como se aquela pausa inesperada tivesse dado a ela um respiro que já não existia na rotina. Mas a dúvida ainda estava ali. Os dois, mesmo sem falar, pensavam na mesma coisa. Se aquilo daria certo. Se realmente voltaria com algum resultado. Quando o som de um carro parando na frente da casa quebrou o silêncio, Mateus olhou para a porta imediatamente. O coração acelerou, não de medo, mas de expectativa. Eduardo entrou poucos segundos depois. E não estava vazio. Nas mãos, trazia as bandejas. Vazias. Mas não como antes. Organizadas. Limpas.
sem sobras. Mateus deu um passo à frente, olhando aquilo sem entender completamente, enquanto Eduardo colocava tudo sobre a mesa com calma, como se fosse apenas mais uma parte do processo. Então ele explicou. Disse que tinha levado para um lugar com mais movimento, que apresentou os salgados, que deixou as pessoas provarem e que não demorou. Eles aceitaram. Compraram. Perguntaram. Quiseram mais. Mateus ficou em silêncio, tentando processar aquilo, enquanto a mãe levava a mão à boca novamente, dessa vez sem conseguir esconder a emoção. Não era só o fato de ter vendido tudo. Era a forma, sem humilhação, sem correr atrás de ninguém, sem precisar se diminuir. Eduardo então completou, dizendo que aquilo não era sorte, era qualidade. Era o trabalho deles sendo visto do jeito certo. E naquele momento, Mateus entendeu algo que nunca tinha sentido antes. Que o problema nunca foi o que ele vendia. Era o lugar e a forma como as pessoas olhavam para ele. Mateus continuava olhando para as bandejas vazias, como se ainda estivesse tentando entender aquilo por completo. Ele passou a mão por uma delas, devagar, lembrando de como, até o dia anterior, cada salgado precisava ser quase implorado para alguém comprar. Agora, tinha sido diferente. E isso mexeu com ele mais do que qualquer palavra. A mãe ainda estava emocionada, mas dessa vez não tentou esconder. As lágrimas vieram silenciosas, enquanto ela olhava para Eduardo com um tipo de gratidão que não precisava ser dita em voz alta. Mas ele não deixou o momento ficar pesado. Apenas explicou, com calma, que aquilo podia continuar daquele jeito, que existiam lugares certos, pessoas certas, e que o trabalho deles merecia estar nesses lugares. Falou como quem já tinha visto aquilo acontecer muitas vezes, como quem sabia o caminho. Mateus então perguntou, ainda meio incrédulo, se aquilo podia acontecer todos os dias. A pergunta saiu simples, mas carregada. Eduardo olhou para ele por um instante antes de responder, como se quisesse que ele entendesse bem. Disse que podia, mas que não dependia só dele. Dependia deles também. Do cuidado, da constância, de continuar fazendo bem feito, mesmo quando as coisas começassem a melhorar. Mateus assentiu devagar, absorvendo aquilo com seriedade. Não era uma promessa vazia sendo entregue para ele. Era responsabilidade sendo devolvida. E ele entendeu. Eduardo então deu mais um passo. Disse que, se eles quisessem, poderia ajudar a organizar isso de forma mais fixa, encontrar pontos certos para venda, talvez até pessoas que comprassem em quantidade. Algo que desse mais segurança, sem depender do dia. A mãe de Mateus olhou para o filho. E dessa vez não havia dúvida no olhar. Havia esperança. Mateus respirou fundo antes de responder, mas quando respondeu, já não havia hesitação. Disse que queria, não por ele, mas por ela. E foi nesse momento que Eduardo percebeu algo que confirmava tudo o que ele já tinha entendido desde o primeiro instante. Mateus não estava ali por escolha. Mas a partir dali, ele começaria a ter. Depois daquele dia, as coisas começaram a mudar de forma constante, sem pressa, mas sem voltar atrás. Eduardo passou a aparecer com frequência, às vezes cedo, às vezes no fim do dia, sempre acompanhando de perto, ajustando o que precisava, sem transformar aquilo em algo distante. Ele não tomou o controle. Ele ensinou. Mostrou como organizar melhor a produção, como calcular o que realmente estavam ganhando, como evitar desperdício, como manter um padrão que fizesse as pessoas voltarem a comprar. Eram coisas simples, mas que, juntas, mudavam tudo. A mãe de Mateus começou a se movimentar com mais confiança dentro da própria rotina. Ainda havia limitações, mas agora existia estrutura. E isso dava a ela algo que há muito tempo não sentia: segurança. Mateus, por outro lado, começou a perceber que o peso que carregava não precisava ser daquele tamanho.
Ele ainda ajudava, ainda estava presente, mas já não precisava resolver tudo sozinho. E isso abriu espaço para algo que estava parado há tempo demais. Em um dos dias, enquanto organizavam as coisas, Eduardo voltou ao assunto que tinha deixado quieto antes. Perguntou sobre a escola. Dessa vez, o silêncio de Mateus foi menor. Ele respondeu que tinha parado fazia um tempo, que no começo ainda tentava ir, mas começou a faltar, depois não conseguiu acompanhar e acabou desistindo. Falou sem drama, mas com um tipo de vazio que não precisava ser explicado. Eduardo ouviu até o fim, e então disse que aquilo ainda podia mudar. Mateus olhou para ele, mas não respondeu de imediato. Não porque não queria, mas porque não parecia algo simples de acreditar. Para ele, aquilo já tinha ficado para trás. Era outra vida, mas Eduardo não tentou convencer na hora. Apenas disse que iria ver o que podia fazer. Sem pressão, sem promessa exagerada. Só abriu a possibilidade e deixou aquilo ali. Mas naquela noite, enquanto ajudava a mãe a terminar os últimos preparos, Mateus ficou em silêncio por mais tempo do que o normal. Em alguns momentos, o olhar dele se perdia, como se estivesse imaginando algo que ele já não se permitia pensar há muito tempo. E pela primeira vez, a ideia de voltar não parecia impossível. Nos dias seguintes, Eduardo não desapareceu. E isso por si só já dizia muito. Ele continuou voltando, acompanhando de perto, ajustando o que precisava, mas sempre mantendo a mesma postura. Nunca fez com que eles se sentissem menores, nunca tratou aquilo como caridade. E isso foi o que mais mudou dentro daquela casa. Aos poucos, os salgados começaram a sair antes mesmo de ficarem prontos. Pessoas começaram a pedir, a indicar, a voltar. O que antes era uma tentativa diária de sobrevivência, virou algo que começava a se sustentar. E isso refletiu direto neles. A mãe de Mateus já não fazia tudo com aquele peso constante nos ombros. Ainda havia esforço, ainda havia limitação, mas agora existia retorno. E isso mudava o jeito dela falar, o jeito dela olhar para o próprio trabalho. Mateus também mudou. Já não saía mais para a rua como antes. Ele ajudava, organizava, participava, mas agora fazia parte de algo que tinha direção. Não era mais só vender para conseguir o dia seguinte. Era construir algo que podia continuar. Em uma das visitas, Eduardo chegou com algo diferente. Não eram caixas, não eram utensílios. Era um papel, simples, mas com um peso enorme. Ele chamou Mateus de lado e entregou. Disse que era a matrícula de uma escola próxima dali. Mateus ficou parado por alguns segundos, olhando sem entender completamente, até que as palavras começaram a fazer sentido. Ele levantou o olhar devagar, como se estivesse com medo de interpretar errado. Eduardo confirmou. Disse que já tinha conversado com a direção, explicado a situação e que estava tudo certo para ele voltar. Não precisava resolver tudo de uma vez, podia ir aos poucos, no ritmo dele. Mas podia voltar. E isso era o mais importante. Mateus não respondeu na hora. O olhar dele foi direto para a mãe. Ela já estava emocionada, com os olhos cheios, mas dessa vez não tentou esconder. Apenas assentiu, como se estivesse dizendo que aquilo era o que ela sempre quis. E naquele momento, o silêncio de Mateus não era dúvida. Era impacto, porque aquilo não era só uma ajuda. Era a devolução de algo que ele tinha perdido. Mateus segurava o papel com as duas mãos, como se tivesse medo de dobrar, de amassar ou de acordar e perceber que aquilo não era real. Os olhos percorriam cada detalhe, mesmo sem entender tudo, mas sentindo o peso do que estava ali. Voltar. Aquilo ainda soava distante demais para alguém que já tinha se acostumado a não ter essa opção. Ele respirou fundo antes de falar, mas quando falou, a voz saiu diferente de todas as outras vezes.
Não era baixa por vergonha, nem contida por medo. Era carregada. Perguntou se realmente dava. Se ele ainda conseguia. Eduardo não respondeu na mesma hora. Ele apenas olhou para ele por um instante, como se quisesse que a resposta viesse do lugar certo. Disse que dava, mas que não seria fácil. Que ele teria que reaprender muita coisa, recuperar tempo, ter paciência com ele mesmo e continuar ajudando em casa ao mesmo tempo. Não era uma promessa leve. Era um caminho real. Mateus assentiu devagar, absorvendo tudo aquilo com uma seriedade que não era comum para a idade dele. Mas fazia sentido. Ele nunca teve uma vida comum. A mãe observava os dois em silêncio, mas dessa vez não havia preocupação no olhar. Havia orgulho. Um orgulho silencioso, construído em tudo que ele já tinha suportado até ali. Mateus então dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso, no mesmo lugar onde antes só entrava o dinheiro da venda. O gesto foi simples, mas carregava um significado que ele ainda nem conseguia explicar. Agora, não era só sobre o dia. Era sobre o que vinha depois. Eduardo percebeu. E não disse nada, porque sabia que aquele momento não precisava de mais palavras. Mas antes de sair, ele fez algo que não tinha feito até então. Colocou a mão no ombro de Mateus, de forma firme, mas tranquila, e disse apenas que ele não precisava mais carregar tudo sozinho. E dessa vez, Mateus acreditou. Os dias que vieram depois não foram fáceis. Mateus voltou à escola com passos mais lentos do que gostaria, tentando se adaptar a algo que já não fazia parte da rotina dele há tempo demais. No começo, tudo parecia estranho, as matérias, o ritmo, até a forma como os outros olhavam. Mas ele não desistiu. De manhã, ia para a escola. À tarde, voltava para casa e ajudava a mãe. E à noite, quando o corpo já pedia descanso, ele ainda tentava recuperar o que tinha perdido, mesmo sem saber por onde começar. Era cansativo, mas era diferente. Porque agora havia motivo. A mãe acompanhava tudo de perto, sempre do mesmo lugar, mas com um olhar que já não carregava só preocupação. Havia orgulho em cada pequeno avanço, em cada dia que ele voltava, em cada esforço que ele fazia sem reclamar. E o negócio deles também continuava crescendo. Os salgados passaram a ter pedidos certos, horários definidos, gente esperando. Já não era mais tentativa, era continuidade. E aquilo trouxe algo que antes não existia: estabilidade. Eduardo continuava presente, mas cada vez menos necessário. Ele aparecia, observava, ajustava pequenos detalhes, mas já não precisava conduzir tudo, porque eles tinham aprendido, tinham construído. E isso fazia diferença. Em um dos dias, enquanto organizavam os pedidos, Mateus parou por um instante, olhando tudo ao redor. A mesa, os utensílios, a mãe trabalhando com mais leveza, o movimento acontecendo sem esforço exagerado. Algum tempo depois, a rotina já era outra. Mateus saía de casa com a mochila nas costas, não mais com uma bandeja nas mãos. Ainda ajudava a mãe todos os dias, ainda fazia parte de tudo, mas agora existia equilíbrio, existia futuro. A casa continuava simples, mas já não carregava o mesmo peso. Tinha movimento, tinha dignidade, tinha paz. A mãe já não trabalhava no limite do corpo, conseguia parar, respirar, organizar as coisas com mais calma. E às vezes, ficava só olhando o filho sair pela porta, como se ainda não se acostumasse com aquilo. Eduardo continuava presente, mas de outra forma. Ele já não precisava chegar com soluções, nem orientar cada passo. Às vezes aparecia só para ver como estavam, outras vezes nem avisava. E isso não diminuía o que ele tinha feito. Só mostrava que tinha sido suficiente. Em uma dessas visitas, ele encontrou Mateus sentado à mesa, com os cadernos abertos, tentando resolver algo que claramente ainda era difícil.
Ele parou na porta por um instante, observando em silêncio, sem interromper. Mateus percebeu, levantou o olhar e deu um leve sorriso. Não era um sorriso grande, mas era verdadeiro. E aquilo dizia tudo. Eduardo se aproximou, olhou os cadernos, depois olhou para ele e perguntou se estava difícil. Mateus respondeu que estava, mas que agora valia a pena. E ficou em silêncio por um instante antes de completar, dizendo que nunca tinha pensado que um dia ia poder escolher tentar. Eduardo não respondeu. Não precisava, porque aquela frase já carregava o que importava. Nem todo mundo precisa de muito. Às vezes, tudo o que falta é alguém que olhe de verdade e decida não virar o rosto. Se essa história te tocou de alguma forma, lembra disso. Às vezes a vida de alguém muda não por sorte, mas porque uma única pessoa decidiu não ignorar. E o que parece pequeno para você pode ser tudo para alguém. Até o próximo vídeo.